como que a gente sai da procrastinação? Vamos ver algumas estratégias. A gente já viu antes, né, de acordo com os 4 tipos de procrastinação, o que a gente pode ter consciência para poder trabalhar, de repente, numa terapia e coisas do tipo, a gente refletir a respeito, o que já vai trazer algumas soluções imediatas que nós mesmos vamos pensar, é melhor fazer de tal maneira, né? Mas aqui temos, então, algumas estratégias. Eu coloquei regra dos 5 minutos, e vocês podem estar se perguntando, por que você não colocou a regra dos 2 minutos, né? Para quem gosta do método GTD, o David tem a regra dos 2 minutos, que ele fala, se alguma coisa que você precisa fazer leva menos de 2 minutos para ser feito, faça na hora, porque vale mais a pena você fazer na hora e já tirar da sua frente, do que colocar numa lista para fazer depois, etc, etc. Só que algumas pessoas, né, assim, a produtividade, gente, o mundo da produtividade tem muitas coisas que são simplesmente bom senso e que muitas vezes fica parecendo que está todo mundo falando a mesma coisa, mas é porque as práticas funcionam. Então, assim, quando você tem algo que leva muito pouco tempo, não precisa ser 2 minutos, como no caso do David, podem ser 5 minutos. É um micro compromisso, entende? Então, quando você tem um micro compromisso, você reduz a barreira inicial para começar alguma coisa. Tipo assim, você tem que montar uma apresentação gigantesca, chata, que falta um monte de informação, você vai ter que tabelar um monte de dado, e você cria uma micro tarefa que eu vou montar o arquivo, vou criar o arquivo PPT, salvar na minha área de trabalho e, sei lá, escolher o layout dela. Vai levar 5 minutos, pelo menos para criar o arquivo, depois escolher o layout, já entra ali na procrastinação por planejamento, né? Mas é isso, se você se compromete a trabalhar só 5 minutos numa tarefa, às vezes esse pequeno início é o suficiente para você quebrar essa inércia e continuar além dos 5 minutos iniciais. É como se você estivesse enganando o seu cérebro. Por isso que a técnica Pomodoro funciona também, né? Só que a técnica Pomodoro cria os blocos de 25 minutos no timer. Então, veja como são diferentes técnicas que vão mais ou menos no mesmo cerne da questão. A gente pode pensar também no método de celebrar as pequenas vitórias. Então, quando você foca nesse primeiro passo, e não no resultado maior, final, você consegue dividir esses projetos ou essas tarefas maiores em etapas menores e que são mais fáceis de serem executadas. E aí, cada pequena conclusão, cada coisa que você risca do papel ou dá o check ali no Todoist ou na ferramenta que você usa, vai te dar um pouco mais de confiança, vai falar, yay, né? Concluir isso aqui. O que gera um ciclo positivo de produtividade que gradualmente vai eliminar o impulso de procrastinar. Então, veio na minha cabeça agora que eu acho que por isso que muitas vezes as pessoas gostam de buscar uma nova ferramenta de organização, porque aí elas recomeçam do zero a lista e daí tem menos coisas, elas reescrevem com mais clareza o que precisa ser feito, e aí fica mais fácil de executar e mais empolgante para executar. Porque são coisas novas, as listas estão pequenas ainda. Quando a lista começa a ficar muito grande, é mais fácil desanimar e ir para uma outra ferramenta do que revisar e atualizar aquela lista, né? O que vocês acham disso? Bom, a mentalidade do bom o suficiente. Eu gosto sempre de falar, feito é melhor que o perfeito não feito. É o famoso começa, depois melhora. E eu sei que para quem é perfeccionista não é simples falar, sabe? Eu sei que vai além. Mas tenta trabalhar isso em você. Se você faz terapia, leva isso para terapia. Tenta observar no seu dia a dia quando você se sente paralisado com alguma ação porque você está sendo muito perfeccionista. Porque uma ação imperfeita sempre vai superar essa paralisia da perfeição. Quem discorda disso, gente? Eu comecei a trabalhar isso melhor depois que eu tive meu filho, porque eu era muito perfeccionista. Aí depois que ele nasceu, eu falei, gente, olha, se eu conseguir lembrar que tem pó em cima do rack da TV para eu limpar, nossa, eu tô bem. Porque no momento só quero dormir, descansar, etc. Entendeu? Então, a gente acaba entrando numa espécie de modo de sobrevivência quando a gente pensa naquela ideia do mínimo viável diário. Lembra que eu falo bastante para vocês aqui? Já aconteceu comigo muitas vezes de eu olhar, por exemplo, sei lá, vai ter um evento acadêmico
e eu falar assim, putz, será que eu dou conta de submeter um trabalho para esse congresso? Ai, sei lá, não sei se eu manjo tanto do tema e tal. Aí eu falo, ai, quer saber? Se eles falarem que não, beleza, eu continuo como eu tô, mas se eles falarem que sim, vai ser legal. E daí aconteceu de eu mandar um trabalho que eu vou mandar como tá. Tipo assim, vai que vai, né? E fui chamada pro negócio. Eu falei, pô, da hora. Daí, do momento do aceite até o evento em si, eu fui trabalhando para ficar da melhor maneira possível até aquele momento. E aí eu fico pensando, poxa, eu poderia não ter submetido o artigo. O famoso dar a cara a tapa, né? Além dessas que estão aqui na tela, eu diria que também tem algumas coisas, tem uma estratégia que é muito comum e que é muito falada na questão da procrastinação, que é você criar pequenos prêmios, criar recompensas. Mas vocês já devem ter deparado com isso por aí, porque eu já vi muitas pessoas compartilhando, né? Que é aquelas coisas que acabam virando meio que meme de internet, que é quando a pessoa ela é uma foto que tem uma apostila com vários temas de estudos e ela ia colocando uma jujuba em cima de cada parágrafo. E aí, toda vez que ela terminava de ler um parágrafo, ela comia jujuba. Assim, por favor, diabéticos, não façam isso, né? Busca uma outra recompensa, mas é só um exemplo. Essa imagem já passou tantas vezes para mim na internet, mas eu não consegui achar aqui. Mas é um exemplo. Então, você pode, por exemplo, se dar de presente. Quando eu terminar cada uma das etapas, eu assisto um episódio da minha série favorita, sei lá. Mas é quando você se coloca numa situação de funil mesmo, né? Que é tipo assim, você pensar, se eu tivesse só 1 hora para trabalhar hoje, quais seriam as tarefas que eu faria? Se eu tivesse só 1 semana para escrever esse artigo, como que eu faria? Se eu tivesse só um dia para terminar esse projeto, o que eu faria? Porque é uma maneira de você refinar o seu foco. Então, é uma pergunta que sempre vale a pena fazer, né? Se você sente que é pouco tempo, ou pelo contrário, você tem muito tempo para fazer, e aí você acaba se perdendo justamente porque tem muito tempo. Eu tenho até outubro, sei lá, eu tenho até dezembro para entregar o TCC da faculdade, não sei por onde começar. Então, você pode fazer essa pergunta, tipo, se eu tivesse 1 mês para entregar o TCC, o que eu faria? Isso pode ajudar o seu cérebro a trabalhar, sabe assim?